Rossandro, primeiro eu quero te agradecer de coração aí por ter aceito meu convite. A gente cruzou os caminhos em 2019 e lá quando eu estava desenvolvendo um projeto, eu lembro de ter falado para você alguma coisa assim, Rossandro, eu ainda vou precisar da sua ajuda, viu? Você me falou assim, calma, a gente fala disso na hora que você precisar. Um ano depois, Tranquilo. então estamos aqui. Bom, eu queria abrir aí, dando primeiro um espaço para você se apresentar, ficar à vontade. Eu acho que melhor do que eu apresentar você, é você falar quem você é, no sentido que acho que mais a maioria das pessoas já deve te conhecer, mas ainda assim é sempre válido, né? Ah, tá. Bom, eu sou psicólogo, eu faço palestras. Hoje eu não faço mais atendimento individual, porque eu passo mais a maior parte do tempo em palestras, né, com livros, aulas, essas coisas todas. E eu não gosto muito de falar muito o que eu faço, não. É basicamente isso. O que interessa é Show de isso bola, mesmo. show de bola. Então vamos direto para o assunto, então. Te Bora. convidei aí com o tema de resistência a mudanças. E tem uma Uhum. frase que fica muito na minha cabeça, que eu já li, e essa frase fala o seguinte: mudar não dói. O que dói é a resistência à mudança, né? E essa frase para mim fez todo sentido quando eu li, porque tinha uma pegada muito também desse lado da espiritualidade. E aí eu queria que você pudesse compartilhar conosco, né? Da onde surge essa resistência, muitas vezes, que nós temos aí como pessoas em fazer mudanças, ou em aceitar mudanças, ou vivenciar mudanças, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar pegar a frase e dividi-la para poder a gente entender, né? Acho que mudar também dói, né? Não é que Tá? mudar não dói, mas é que de fato a principal dor vem da resistência à mudança. Por quê? Aí é a grande questão. Por que que a gente resiste à mudança? Nós temos uma tendência neurológica de adaptações. Tanto a gente tem tendência de mudança como de adaptação, só que a mudança demanda mais energia. Imagine o seguinte, um carro. Um carro, quando ele vai sair, ele usa a marcha um. A primeira marcha é uma marcha que tem que ter muita força para tirar o carro daquele V0 inicial, né? Daquela zona de conforto dele, tá parado. Então, aquela velocidade inicial de deslocamento do carro, de sair e se movimentar, né? Ela exige muito mais energia, mais combustível do carro, muito mais motor do carro. Quando a gente está numa BR, a gente bota lá a quinta marcha de boa, porque o carro já está no movimento. Já a resistência vai ser a frear. Se você tiver que frear imediatamente, aquele movimento que inicialmente foi difícil de fazer, também é difícil de parar. Por exemplo, muita gente tinha dificuldade de agir e muita gente que vivia agindo agora está com dificuldade de parar em casa, porque vivia naquela velocidade imensa. Então, assim, essa resistência é porque a gente entra numa zona de conforto. Bom, aqui eu já sei o que é, eu já entendo como funciona. Mesmo que seja uma coisa ruim, tóxica, disfuncional, as pessoas ficam com aquilo na cabeça, sabe? De que, assim, é o conhecido. Tem uma frase, eu não me lembro exatamente quem foi, mas foi uma das pessoas que foi vítima da tortura durante a ditadura militar, dizendo o seguinte, que o dia mais assustador da vida era quando mudava o torturador. Entenda, porque já sabia a tortura que o outro ia fazer. E o outro havia o medo desse novo, entende? Então, até numa dor como essa, de uma tortura, esse novo ainda provoca uma resistência, né? Então, assim, a gente tem uma. E é claro que a pessoa não pensa, será que isso vai ser mais brando? A gente pensa até que vai ser pior, né? Então, a gente tem resistências às mudanças, a gente tem resistências a sair, a gente tem resistência a parar. Porque a gente tem condicionamentos. A gente adquire certos modos operantes e assim, o condicionamento faz com que a gente fique mantendo, porque a gente criou rotinas. Para poder facilitar a vida, por exemplo, imagine se todo dia a gente tivesse que descobrir como fazer o fogo e como inventar a roda. Se todo dia a gente tivesse que criar um tacape para poder caçar um peixe. Então a gente vai acumulando esses conhecimentos e eles vão criando condicionamentos neurológicos. Então quando a gente precisa mudar, a gente tem que ir uma energia forte para esse processo. Então, essa sim é uma verdade, que seja que difícil aceitar a mudança, digamos assim, esse movimento inicial. Mas o processo também não é fácil, porque a gente vai com idas e vindas. Um exemplo bem didático para todo mundo. Você de repente escolheu botar o controle do ar-condicionado não mais no seu birô, como eu estou colocando aqui, mas na entrada do escritório. Você decidiu isso, foi você que decidiu conscientemente. Não, acho que fica melhor na entrada, porque assim que entrar, eu puf, ligo. Bom, o que é que vai acontecer na primeira semana? Você vai procurar onde? Vai procurar no meu. No birô. Mesmo que você tenha tomado a atitude de mudar, você vai procurar no birô porque você tinha se condicionado a procurar no birô.
Mas aí você passou o mês, não, agora eu já estou procurando, já entra automático e pego. Mas depois eu disse, não, acho que é meio arriscado entrar aqui, bater e cair, quebrar. Eu vou voltar a colocar no birô. O que é que vai acontecer? Vou passar uma semana procurando na entrada. Sabe uma dona de casa que alguém chega na cozinha dela e troca tudo de lugar? Ela fica louca. Onde é que tá os gastos? Onde é que, né? Quando a gente vai para casa de alguém que a gente não sabe onde fica as coisas, a gente não fica se adaptando. Então, assim, a Sim. vida é cheia desses processos. Tanto a gente tem tendência de fixar e a gente pode mudar, mas existe forças que têm que ser desenvolvidas para ambos os processos, de estabilizar, criar uma disciplina e você, aquele novo, ficar como rotina e você aprender a fazer aquilo ali, por exemplo, criar uma disciplina de estudar, de ir para academia, de estudar língua estrangeira, qualquer coisa que o valha. No início é difícil, quando virou rotina, depois de algum tempo, tem até algumas pesquisas que mostram que, em média, 3 meses ou menos que isso, você cria uma rotina, aquilo ali fica como um hábito para você, mas se você for tirar o hábito, aí começa todo o processo de novo. Mas é assim, bom, hashtag aceita que dói menos. Eu gostei que você falou bom, você fez uma baita de uma entrada aí, parece que já chegou com os dois pés na porta já. E é interessante que eu gostei que você colocou que realmente a gente vai se condicionando e a própria rotina estrutura isso, né? Uhum. Mas é interessante que, de verdade, quando a gente para analisar a figura do ser humano, o que nos trouxe até aqui foram mudanças sequenciais o tempo todo, né? E Sim. parece que, de repente, a gente entra num status de sociedade onde a gente começa a querer não mudar, ou pelo menos manter a falsa, uma ilusão de que está tudo igual, mesmo que a gente esteja mudando. Então, ainda que o nosso corpo físico nos mostre todo dia que a mudança está ocorrendo, a gente parece que tenta criar um cenário perfeito para dizer, não, mas está tudo igual. Né? Quando essa não é uma realidade. Né? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante nisso, Rafael, é o seguinte, vamos imaginar a figura de uma escada, para ficar didático. Então aqui eu tenho ponto de inflexão é quando há uma mudança sem retorno, né? Então venho aqui, subo. Aí fico nesse degrau um tempo, para curtir a vitória e tal, fazendo referência à Folha de Vitória e à capital Vitória. Então eu tenho que curtir esse ponto que eu cheguei a esse patamar. Depois, se eu ficar ali, estagna. Água parada apodrece, roupa que você não usa se esgaça, carro parado quebra. É incrível isso. Coisas paradas se destroem. Coisas em movimento duram mais. O corpo é do mesmo jeito, a mente é do mesmo jeito, o cérebro do mesmo jeito. Mas aí o que acontecia? A gente tinha um esforço, aí vinha um platô. Aí vinha a necessidade de mudança. Um esforço, outro platô. Eu diria que vamos imaginar que no passado o platô era mais demorado. Até por questões de tecnologia. Exato. Então vamos Legal. imaginar alguém que se formava em direito, botava o anel no dedo, né? Ou médico, e aí só formava, não fazia nem especialização, nem pós-doc, nada, e passava 50 anos. Alguém que pegava uma máquina Olivetti, daquelas de teclado, que eu fiz Digitar. o curso, tá? Que eu sou velho. Fiz o curso. Eu digito com os 10 dedos hoje no computador, isso foi uma coisa boa para mim. Então, assim, aí você passava a vida inteira, tipo assim, uma pessoa num cartório passou a vida inteira com aquela máquina, né? E o que acontece? Agora, por causa das mudanças tecnológicas e também das mudanças de costumes e de usos e culturais muito intensas, naquilo que Zygmunt Bauman vai chamar de mundo líquido, ou seja, completamente Fluido. fluido, sem solidez, que muda o tempo todo, que o Harari vai analisar isso ainda na obra dele, pegando as tecnologias disruptivas, aí joga lá para cima o conceito de liquidez da modernidade, tal, aquilo que a gente sabe que daria aqui horas e horas de live. Então, o que vai acontecendo? Isso vai ficando assim. Eu acho que a gente está mais para um gráfico de bolsa de valores, assim, só que a nossa mente, o nosso cérebro, ele levou milênios para se adaptar ao. Então a gente está estressado, porque a gente está com o modelo neurológico assim e agora é assim. E cada vez que vem a mudança, ela remete ao, como você falou, ele remete ao incerto. O incerto me desperta o medo e a tensão natural do medo é fazer você se proteger. Autopreservação é deixa eu voltar ao status quo para que eu não Eu conheço. esteja... eu conheço. Respira, né? Exatamente. E aí, o que a gente vai perceber? Por exemplo, a posição, por exemplo, do yogi, né? Das pessoas que fazem meditação, da proposta do budismo. Bom, tá aqui a realidade se transformando o tempo todo, mas eu posso parar para refletir. Eu posso parar, perceber tudo que está mudando e eu tenho que, nesse mundo VUCA, né? Instável, incerto, completamente volátil, o tempo inteiro em mudanças, ambíguo acho que é muito mais que ambíguo. Acho que ambíguo talvez tenha que se redefinir, né?
Mas assim, a gente fica com a sensação de que tem inputs demais para pouca capacidade de armazenamento de várias coisas, né? De emoções, capacidade de armazenar emoções, capacidade de armazenar. Por exemplo, nós não fomos estruturados neurologicamente, historicamente, antropologicamente, antologicamente como ser humano para ter milhões de seguidores, entendeu? A gente foi acostumado neurologicamente para ter alguns conhecidos na tribo, naquela cidade pequenininha, ou no condomínio, na rua que você mora. Aí você hoje tem um monte de gente, entende? Hoje em dia você não dá conta disso. Aí você fica com a atenção parcial constante, né? Você está sempre dividindo sua atenção com tudo, não tem foco. Então, o que é que eu preciso fazer? Tá, tem muitos inputs, o mundo tá assim. Mas no momento que eu faço, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então o mundo tá lá. Eu faço, calma, beleza. Disso tudo que está sendo proposto, o que me interessa? O que é importante? O que me acrescenta? Eu não estou negando as mudanças, sei que preciso entrar numa velocidade diferente, mas também eu preciso parar de vez em quando. O próprio Val Harari passa, acho que 2, 3 meses completamente meditando. Eu fiz algumas coisas assim que me ajudou muito nesse processo da pandemia em casa, né? Acho que eu estou desde o dia 16 de março em casa, sem viajar para lugar Ó, nenhum. No máximo supermercado, né? Supermercado, casa, supermercado e agora está abrindo as coisas, casa de parente, uma coisa desse tipo. Foi fazer o seguinte, eu comecei a no início fiquei completamente sequestrado pelo volume de coisas e depois fazendo uma seleção. Então eu fazia, você sabe que eu fazia 3 lives por dia, ó. fora as palestras, eu comecei a ficar esgotado. Calma, peraí, você entrou numa. Calma, aí eu fui. Né, eu tive que cancelar algumas, foi até meio chato, ó, gente. Eu não tô conseguindo dar conta, eu tô ficando cansado. Peraí, o que que eu tô fazendo? Eu percebi, eu não estava escutando o chamamento da vida para slowly, né? A gente tem um controle remoto na mão, que é a própria existência, ele tem vários botões. Então eu tenho que saber usar todos. Recuar, analisar o passado para aprender, e não para ficar rumindo mágoa. Tem hora que eu tenho que acelerar, porque a vida, ó, agora eu tenho que correr, porque agora eu tenho que dar conta disso, tal, tal. Tem hora que eu tenho que dar pausa. E tem hora que eu tenho que dar stop mesmo. Então, assim, se eu não uso todos os controles, eu não uso todos os recursos. Então, eu dei a pausa, analisei tudo e comecei a fazer uma coisa, focar. Dar conta de tudo isso, mas com foco. Um pouco mais disciplina e foco. E é interessante isso, porque você consegue entender e responder a tudo isso e não enlouquecer com o processo. Porque a gente, enfim, no mundo como está hoje, nossos limites estão sendo explicitados. Perfeito. Muito, viu? Né? E reconhecer isso não nos fragiliza, muito pelo contrário, nos fortalece. Porque é melhor ter um diagnóstico do que continuar achando que é Superman, né? Porque aí é diagnóstico de loucura. Não, e eu achei interessante de tudo isso que você falou, essa questão do parar, dar um passo atrás e observar em perspectiva de fato, porque enquanto a gente está excessivamente identificado com a forma, né, com a forma, eu digo assim, com a forma, com o físico, com o trabalho, com esse movimento, a gente esquece de perceber que a gente é algo muito maior do que isso, né? Essa energia que está aqui conectada, que anima, vamos dizer assim, essa nossa vida, e quando a gente se identifica com tudo. Então é com o corpo, que é limitado, com as nossas emoções, que às vezes turbinam a gente para reagir de uma forma impensada, ou com a nossa cabeça, que às vezes pensa demais e faz de menos, né? Uhum, E aí é uhum. nessas horas que a gente fica estático. E a gente acha que a gente está na zona de conforto, porque sem mudança, tipo assim, a gente se protegeu do medo. Só que eu Tá. queria fazer um paralelo com você, que é o seguinte: tá, eu me protejo do medo, ou me protejo desse desconhecido, mas em compensação, muitas vezes, aonde eu estou sofrendo. E o sofrimento, muitas vezes, ele acontece exatamente para te impulsionar Para a mudança. a mudança. Então a gente tem, bom, eu estou sofrendo, preciso mudar. Mas eu tenho medo de mudar porque eu não sei o que vai acontecer. E eu vejo muita gente, inclusive muitos amigos, ficando nesse momento estáticos, né? E aí é da onde talvez possam surgir inúmeras patologias, ou, sei lá, às vezes uma ansiedade ou uma depressão, que é exatamente isso. O que eu faço, como fazer alguma coisa, se nada do que eu faço nesse momento eu consigo ver como um alívio. Né? E aí eu gostei que você falou essa questão do focar em pouco menos de coisas para as pequenas vitórias, né? Para a gente Sim. conseguir ir sentindo isso. O que você acha assim, que a gente pode fazer mais em termos práticos? Você falou aí, se reconhecer como falho nos empodera, né?
Como você acha que a gente pode experimentar isso no dia a dia? Tem algum tipo de atividade? Não sei, às vezes ressignificar os nossos relacionamentos com família. Você falou buscar algumas coisas no passado, deixar as coisas para trás, ao invés de ficar carregando. Queria que você talvez pudesse dar um pouquinho mais de noção para a gente nesse aspecto, para ver, sei lá, às vezes, o que as pessoas podem fazer, coisas simples dentro de casa, às vezes, ou no dia a dia. A gente tem que primeiro entender o seguinte, quais são meus padrões, assim, onde foi que eu aprendi que eu tenho que ficar parado, mesmo que seja uma coisa ruim, por medo da mudança? Eu tenho que identificar de onde veio esse padrão, né? Ou seja, eu venho de um lar, meu lar e tem virtudes e tem defeitos, como qualquer lar, e eu tenho que olhar para esses defeitos sem julgamento, porque as pessoas deram o melhor que podia, isso é uma coisa importante se perceber, porque muita gente perde muita energia com o passado porque culpa pessoas por expectativas fantasiosas que tiveram sobre elas. Então, assim, foi o que foi possível, obrigado pelo que foi possível. Para mim pode parecer pouco, mas foi mais do que você tinha quando você começou. Então, você deu em excesso o que eu estou achando falta, é imaturidade minha. Olho com maturidade, aí eu olho para a gratidão desse processo. Vejo assim, mas aí essa, por exemplo, meu pai ele detestava mudança, tipo assim, ele só fazia feira no supermercado. Vamos imaginar que é a situação. Ele só comprava uma marca de óleo. Então, assim, eu via ele o tempo inteiro, via minha mãe brigando com ele, ele resistindo. Aí um dia ele resolveu ir para outro supermercado e quando ele fez isso foi assaltado. E aí, olha só o que eu criei. Não vou nunca mais não pode mudar. acontecer? Não pode acontecer? Então, ele mudou de óleo e a gente teve uma desinteria quando comeu com aquele óleo novo. Não come pode mais aquele óleo. Aí, não só isso, você cria a ideia de a mudança é perigosa. Sim. Só que você pegou um evento e generalizou. A gente chama isso de generalização na psicologia. Eu peguei um evento e generalizei ele. E pensei, tá vendo agora? Qualquer mudança sempre vai repercutir. É pior a mudança. Aí eu tenho que pensar nisso e pensar, poxa, eu teria que ter feito... Meu pai teria que ter ido para vários supermercados diferentes para ser assaltado em todos para chegar à conclusão de que aquele era seguro. Para ser um padrão isso. Para ser um padrão. Uma amostra maior. Uma amostra maior. Eu tinha que experimentar vários tipos de óleo para poder ter várias reações, para poder entender que realmente só aquele serviria. Eu peguei uma única variável, uma única amostra e generalizei o esquema. Aí eu tenho que olhar, então foi isso, pô, naquela época, entende? Ou fique nesse casamento que você está sofrendo, é tóxico, porque é melhor com ele do que sem ele, melhor com ela do que sem ela. As pessoas falam muito isso para você, né? E às vezes tem casamento que você, na verdade, precisa melhorar para poder permanecer, não precisa sair. Mas tem uns que faz tempo que você devia ter saído, né? Então aí a pessoa fica com aquele padrão mental. Ela tem que identificar esse padrão, olhar para as pessoas e dizer, bom, foi a escolha que meu pai fez, foi o que foi possível para ele. A primeira experiência dele foi ruim e ele não quis tentar de novo. Mas eu vou fazer diferente agora. Então eu faço logo um reconhecimento, um diagnóstico, e aí vou experimentar. E aí vou com medo, né? Porque mudei de supermercado, o coração... Eu até digo assim, faz primeiro mentalmente em casa. Imagina indo para outro supermercado, né? Imagina tendo uma conversa difícil com alguém que você nunca disse não, por exemplo. Dizer não. Dizer não é sintoma de autoestima. Pessoas que têm baixa estima generalizada, elas nunca dizem não, porque elas nunca querem desagradar, porque elas querem comprar afeto. Nem que vire um tapete para ser pisado pelas pessoas. Então, eu não sei dizer não, né? Aí uma vez um paciente falou, como é que eu faço para dizer não? Eu fiz, olha, a minha experiência não é nem como terapeuta, é como pessoa. Quando eu tenho muita dificuldade de dizer não, então quando eu comecei a entender que eu precisava dizer não, porque eu estava me permitindo relações abusivas, eu resolvi criar uma técnica de dizer nem não, nem sim. Aí a pessoa fazia, como é isso? A pessoa chegava para mim e fazia, Rossano, você poderia fazer isso para mim? Eu sabia que se eu dissesse não, ela ia insistir e eu não ia ter coragem de dizer não. Então eu fazia, não tem como dizer agora, eu preciso ir em casa ver na minha agenda, que eu não estou com ela na cabeça aqui agora. Eu não dizia, e essa agenda nunca foi nem dizia assim. Não, aí eu não tinha WhatsApp na época, né? Eu ia para casa, aí eu refletia. O que foi me impedido é justo, a pessoa realmente não pode fazer. Fazer isso não vai tirar de mim um tempo que é importante para mim ou para os meus. Depois de fazer essa análise, eu dizia sim ou não. Só que eu mandava uma mensagem, eu não ligava. Entendeu? Legal. Porque não tinha WhatsApp, não tinha visualização. Eu já tirei o azulzinho do meu, porque eu tenho um povo carente. Se você não responder logo, bota aquela carinha assim. Tipo assim, você não está fazendo nada, e assim que eu mandei a mensagem, responda. Né? Mas tem que responder. Então, assim, aí você nem diz sim, nem diz não, e vai treinando, vai treinando. Depois de um tempo, você diz não na lata, assim, fica até mal educado. Aí depois você vai. É porque você estava aqui, vai para cá,
aí depois você vem pro equilíbrio. Não é assim? Esse sou eu agora. Até com a minha mãe e com meu pai, às vezes eles me pedem algumas coisas. Eu falo assim, ô mãe, você desculpa, não vai rolar não. Ela, como assim? Sou sua mãe? Ela joga pro emocional. Eu falo, mãe, desculpa, não vai rolar, não faz sentido, não dá. Posso te ajudar, posso te indicar alguma coisa? Não. Aí a gente É às vezes vai duro. aprendendo também depois. Porque até alguns pacientes diziam assim, pô, eu era besta, agora eu sou arrogante. Eu digo, ó, nesse caso da autoestima baixa para você subir, é mais fácil depois puxar, assim. Você estava aqui, eu subo, aí depois eu puxo, né? Até Legal. do ponto de vista da gravidade, é mais fácil você, diferente do narcisista egocêntrico, que aí Sim, isso não sem vem, dúvida. não. Ele é Sem dúvida. amarrado lá em cima e não tem nada que. Só a gravidade com a dor muito grande talvez acorde, né? Poxa, eu achei muito, muito bacana esses exemplos que você deu, porque você traz a questão da família, né? E eu vejo muita gente, às vezes, ainda, já mais velho, se questionando, criticando, e eu, particularmente, passei por um processo muito forte de transformação, onde realmente eu ressignifiquei muita coisa da minha família. E eu me via criticando meu pai, minha mãe, quando, na verdade, foi quando eu fiz essa chave do culpar meus pais e criticá-los, para realmente ter gratidão em relação a tudo que eles me deram e saber reconhecer a minha responsabilidade, aí é que a chave começou a mudar, né? E Muito esse fortemente. caminho foi assim, foi muito, muito forte. Isso que você falou da generalização, eu acho que de uma certa forma, talvez inclusive, como você mencionou, que as mudanças, depois que a gente faz, a gente segue um platô, como essas mudanças tinham um platô mais longo, era natural que é como se a gente, tipo assim, esse novo, como se o nosso novo normal durasse mais tempo. Quando, na verdade, agora, o novo normal é o tempo todo. Né? O que o Harari traz é essa ideia do cara, É. o tempo inteiro as coisas vão mudar de uma forma que você não tem outra escolha senão se adaptar. Né? E Sim. vai doer mais. E aí eu É. queria fazer uma pergunta para você, quando você colocou essa coisa do dizer não e dizer sim, e da pessoa normalmente que tem baixa autoestima querendo agradar os outros ou comprar a aceitação, comprar o amor, uma das coisas que eu percebo como a resistência da mudança é que muitas vezes ela está dentro da gente, então vai ser a questão da autoestima, a questão do amor próprio, do medo e tudo mais, mas muitas vezes também essa resistência vai ser externa. E é quando você começa a mudar e os seus pais não aceitam, a sua esposa não aceita, os seus amigos começam a te criticar, no seu trabalho as pessoas falam, o que está acontecendo? Você não era assim. E isso também cria como se fosse uma segunda rede de É. resistência. Também é a segunda rede. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Porque às vezes a gente não está acostumado e a gente acha que, beleza, então, vou mudar, mudei para melhor, todo mundo vai achar bacana. Não, não é assim. Porque agora você está entrando no padrão das outras pessoas, né? Tem um monte de leituras para a gente fazer sobre isso. Vê o que a gente pensa primeiro, ó. Acontece que é como se a gente ficasse, é como se a gente tivesse placas tectônicas na família, certo? A gente mantém uma certa distância, tal, tal, tal. Quando um resolve mudar, ele provoca um abalo sísmico. Ok. Vou te dar um exemplo. Você pega um paciente que é considerado o bode expiatório da família, todo mundo, porque ele é o problema, ele é o problema, tal, a ovelha negra, tal, 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 tal. No começo, quando eu comecei a atender, por inabilidade natural de quem está começando, você não tem ainda muita o feeling do manejo terapêutico, que é assim, a velocidade e intensidade da mudança do paciente, de acordo com o suporte de ego, capacidade dele de suportar essa rede que vai empurrar ele para voltar para o lugar de sempre. Então, se o paciente melhorar muito, a família surta. Isso é importante, hein? Olha Porque é o isso. seguinte, ele era o depósito da loucura, do negativo, do não funcional. Então, assim, tudo que não funciona é você. Tinha que ser você, aquela frase. Só podia ser quem, né? Quebrou, só podia ser você, quebrou uma xícara. Todo mundo quebra, mas quando é você, só podia ser você, tá vendo? E aquilo vai na sua cabeça. Aí um dia você resolve, chega, eu não sou o buraco negro da família. Eu não sou o lugar da falha. Eu sou um ser humano, como qualquer um, que falha e que acerta. Só que se você for comunicar, eu vou mudar, o que é que vai acontecer com a família? Ela, não, que a gente não quer receber esse pacote. Você é o que é o depósito desse lixo, dessa sombra psíquica familiar. Quando você resolve mudar, a primeira coisa que eu sempre digo assim faz isso de forma silenciosa, pelo seguinte, porque vai ter gente que vai dizer assim, agora mudou. Não diga assim, ou vou mudar, não diga assim, vou mudar agora, a partir de agora, não comunique. Por um motivo. Primeiro, você não vai conseguir ser consistente nisso, porque a mudança é com idas e vindas.
Um dia eu consigo, outro dia eu não. Tá vendo? Não ia mudar? Aí vem aquelas piadas, aí você fica puto, né? E aí você quer voltar logo pro padrão anterior para nem insistir mais. Então você. O que foi que houve? Tá mudando? Não. Resolvi fazer diferente só hoje. Para não espantar, entende? Não, só hoje resolvi fazer diferente. Quando se torna consistente, que a pessoa vem e você mudou, faz tempo. Aí nem dá muito ibope, sabe? Porque há uma resistência das pessoas. E outra coisa, muitas vezes mudanças provocam rupturas com pessoas. E essas rupturas não é porque você vai ficar inimigos, porque brigou, porque não considera mais essas pessoas. Imagina o seguinte, você é alcoólatra, anda com um monte de gente que é alcoólatra, resolveu parar de beber. Você não vai conseguir mais andar com pessoas que bebem. Né? Você fuma, você deixou de fumar, você não vai mais conseguir andar com quem fuma. Né? Então, quando você muda hábitos, você muda grupos, mas não tem raiva de ninguém, não se intrigou de ninguém, não está com ódio de ninguém, não tem mágoa de ninguém. Se você insistir, você não vai conseguir ficar, e se você insistir, você vai ser um incômodo para o grupo, porque você se deslocou. Então, assim, às vezes a gente se desloca intelectualmente. Agora, a grande questão é a família, porque por mais que você mude, ela continua sendo importante, você não pode deletar. Eu posso Exato. mudar de grupo de amigos, né? Eu posso, por exemplo, eu posso deixar de beber e ao deixar de beber, nunca mais sair com aquela galera que bebia comigo. Beleza. Mas eu não posso deixar de beber e ignorar meu irmão que continua bebendo. Não dá. Aí eu vou ter que fazer, né, uma negociação comigo, com a família, assim, não, assim, essa parte do meu irmão, quando eu, tipo assim, vai pra festa de Réveillon, aí quando eu sinto que meu irmão começou a ficar quentinho, aí eu, gente, valeu, feliz ano novo, casa, porque eu sei que eu não vou aguentar. Sabe aquela Perfeito. coisa? Tipo assim, eu refinei meu gosto musical, não suporto certas músicas. Aí eu vou pra uma festa de aniversário da família, tá, chega lá e começou a tocar aquele negócio, aquele pancadão que você não gosta, você chega lá, cumprimenta todo mundo, faz a tua parte. Gente, eu vou lá, tem um negócio para fazer, que você não vai se deslocar da família, mas também não vai engolir uma coisa que você não quer. Então, com relação à família, essa mudança não deve provocar rupturas, diferente de um Tá. casamento, entendeu? Mas não deve provocar rupturas, porque isso seria um preço muito amargo para todo mundo. E você ia ser uma mudança que, no fundo, depois você ia considerar assim, que mudança foi essa que me afastou de meus amores? Então não foi para melhor. Perfeito, Entende? perfeito, perfeito, perfeito. É legal que você colocou isso da família, porque, e aí, de novo, eu falo muito do que eu vivi, né? Então, não sou coach, não sou psicólogo, mas vivi uma transformação pessoal e eu percebo que, à medida que eu consegui captar esse entendimento sobre a minha família, o que ficou muito claro para mim é que parece que eu sempre estive na família certa e ali residiam os maiores desafios, mas também como sendo os maiores tesouros que eu poderia pedir. E se eu conseguisse, se eu tivesse a capacidade de aprender com aquela dor até então que estava instaurada ali e crescer a partir disso, parece que lá fora, fora da minha família, os desafios seriam muito mais simples, porque não tem a intensidade e o amor, né, que eu tenho com meu pai ou com minha mãe. Então ninguém vai me decepcionar tanto, ou ninguém vai me causar tanto estresse quanto meu pai e minha mãe. Mas ninguém também, sabe, essa coisa do amor muito forte. E E achei bacana. Por favor, não, fala, fica à não vai vontade. dar. Conclui, conclui. Não, e achei legal que você falou essa questão do mudar do grupo de amigos também, porque isso também aconteceu comigo e num dado momento eu me vi sozinho. E o mais engraçado é que quando eu me vi sozinho, quem eu me aproximei bastante foi a minha família. Base, meu amigo. Base, né? Exato, exato. Na hora da dor, quem vem te socorrer não é quem curte você no Instagram, não. As pessoas têm que Exato, entender exato, isso. Mesmo que exato. seja, é aquele povo que ainda passa na sua cara. Eu falei pra você, mas tá lá. Eu disse que não funciona, mas tá lá com você. Não importa, a gente, não é gostoso ouvir, mas quando disse não vai dar certo, disse com intenção amorosa. Mas a gente também tinha que tentar, porque fazia parte do nosso padrão de experiência, de tentar pelas próprias vias de consumar certas coisas. O filho pródigo, né? A Perfeito, perfeito, metáfora, a parábola do filho pródigo. Você tem que ir para poder voltar, e quando você volta vendo o território de um outro modo. perfeito. Você sai parecendo que está saindo de um quintal, em busca de um jardim e volta para a floresta. Mais ou menos isso, né? Porque aí você volta para aquele quintal e percebe a floresta de potencialidades que esteve sempre lá. E como você muito bem colocou, como as emoções são muito fortes, com muitas tintas fortes, superando ali, cara, lá fora, tipo, é tudo café pequeno. É isso aí, é isso aí. Eu lembro de ter falado isso e para minha mãe, meu pai, eu e meu pai somos muito parecidos, né? E aí, como naturalmente muito parecidos, às vezes muito conflito também.
E eu lembro de contar para minha mãe depois, assim, nos últimos anos, eu falei assim, mãe, é engraçado, às vezes eu penso assim, se nem as brigas minhas e do meu pai me quebrou, agora lá fora vai virar fichinha. Esse povo pode vir batendo que não vai aguentar. É, exatamente. Então, assim, a gente tem de fato ali um laboratório, uma escola de experiências de vida, de superação, de desenvolvimento de potências ao mesmo tempo, que de fato torna um indivíduo muito forte. Quando você tem uma raiz muito forte, a árvore pode ter uma copa imensa, porque a raiz é imensa, entende? Então aí agora tem gente que quer ter uma copa enorme com uma raiz pequenininha, faz assim, cresce, floresce e tuf, Tomba. tomba. Você vê quantas celebridades elas se deslocam, crescem, né? Ganham um volume enorme, perde a conexão com a raiz, aí vem uma rota de colisão com o próprio eu e pá, overdose, algum tipo de morte fatal, destruição, escândalo. Por quê? Porque perdeu a nutrição essencial. Perfeito, perfeito, perfeito. Achei muito bacana também quando você coloca essa questão dos amigos, né? E como que a nossa mudança, ela vai requerendo, que aí eu conecto com uma coisa que eu tenho estudado muito, que é a questão da frequência, né? Frequência vibracional, da nossa energia, né? E quando você está ali vibrando naquela mesma vibe das pessoas, legal, você vai estar junto com elas. Agora, se você começou a descolar, está em outra vibe, né, em outra energia, né, e que normalmente é o que você falou, se você está vivendo um negativo, no caso, você está lá sendo o depósito, às vezes vai ser o depósito não só da sua família, mas dos seus amigos também. Né? Aquele Sim, com cara que recebe certeza. a manipulação emocional dos amigos, ou o controle dos amigos. Quando você começa a se, entre aspas, rebelar de uma forma amena quanto a isso, tipo, olha, eu não aceito mais isso, as pessoas começam a se sentir incomodadas, porque elas também estão perdendo aquele controle que elas tinham. Aquele Sim, domínio sobre alguém que fortalecia o ego delas, né? E aí, de sim. repente, agora é tipo assim, não, peraí. E elas vão fazer de tudo. E aí eu acho que eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Foi uma coisa que assim, eu senti na pele. Mas o grande lance é que não é pessoal. Né? Não é que essas pessoas muitas vezes não gostem de você ou não queiram ver você melhorar. Mas é simplesmente porque, de novo, você está desarranjando elas. Você está devolvendo para elas uma coisa que é delas. E elas não estavam acostumadas a lidar com isso. Então, tipo Exatamente. assim, E né? ninguém quer perder o bobo da corte, né? Na carta do baralho, todo mundo quer. Você pode ver que em qualquer grupozinho tem um líder, tem um vice-líder, tem os babões, os peões e o bobo da corte. Que é aquele carinho que todo mundo manga, aquela menina que todo mundo faz piada dela. E para ela se sentir incluída, pertencente, ela topa, ou ele topa esse lugar. Mas é um lugar ruim, é um lugar de menosprezo pessoal. Você é o lugar da piada, o que todo mundo ri, o que todo mundo faz chacota, né? Então isso incomoda muito a pessoa. Mas ao mesmo tempo, como ela tem uma necessidade de pertencimento, ela topa esse lugar para não se sentir só. Então, o que que a gente está querendo dizer com isso? É que se você quer sair desse lugar, tenha coragem de passar um tempo só. Porque você tem que ir para o deserto. Que é inclusive o tema do novo livro que eu lancei, né? Isso aqui, ó. Autocontrole, isso aí, O tempo do autoencontro. autoencontro, isso O aí, muito tempo do legal. autoencontro. Então tá pela Amazon, já está na pré-venda. Ou seja, eu preciso entender que se eu estou saindo daquele lugar e aquele lugar era ruim, mas eu topava só para não ficar só, eu primeiro tenho que me preparar para ficar só. Eu tenho que Muito bacana. abandonar aquele grupo que eu permiti que ficasse tóxico. Que as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Tirando o momento de muita vulnerabilidade na infância, que você pode ser abusado por um adulto, né? Ou então num tipo de violência, uma coisa assim. Do ponto de vista emocional, a gente sempre permite que o outro o faça. Então eu preciso parar de permitir e viver uma experiência de ficar só. Por quê? Porque eu preciso saber quem sou eu. Preciso me reconectar com minha essência, ou pela primeira vez me conectar com minha essência que eu nunca me conectei. Eu tenho que aprender a me amar como sou e não como eu gostaria de ser, no ser real e global, com defeitos e virtudes. Senão vou continuar na idealização que vai me frustrar, eu continuo sem atingir, começo a se sentir menor, me menosprezo e volto para a situação subalterna em outra relação. Eu fico trocando de grupos com o mesmo lugar, ou troco de relacionamento no mesmo lugar. Entendeu? De lixo afetivo, de terreno baldio do lixo afetivo dos outros. Então, se eu resolver parar com isso, eu tenho que passar um tempo só para me recompor e começar. Aí, por que que muita gente volta para casa, né? Para se reconfigurar. Claro, a gente não pode negar que tem lugares que tem famílias que são muito tóxicas, muito, e que é lá a origem desse lugar de subalternidade que você não conseguiu superar. Significa dizer que olhar para esse lugar com gratidão do que foi podido não significa dizer que continuar sendo vítima desse lugar. Há uma Perfeito, diferença, perfeito, né? Porque assim, perfeito. eu tipo assim,
foi o que foi possível, essas pessoas me deram o que elas tinham, não podem me dar mais do que isso, muito obrigado, mas se eu voltar para lá eu vou afundar de novo. Que aí tem casos que são assim, né? Então eu tiro a mágoa, vejo o que foi possível e sigo, porque se eu ficar na mágoa, aí eu vou ficar preso virtualmente. Aí é controle remoto mesmo, assim. Eu saí de junto de você, mas eu continuo na vibe, na sintonia, como você estava falando, e continuo me sentindo, mesmo à distância, essa pessoa já morreu, e eu continuo me sentindo naquele lugar subalterno que a pessoa me colocou, porque eu não me ergui, né? As pessoas podem me derrubar, mas a opção de ficar no chão é minha. Olha isso. As pessoas podem me derrubar. É inevitável que isso aconteça. A opção de ficar no chão é minha. Então, levantar-se depois é uma atitude pessoal. Mesmo que ninguém erga a mão para te levantar, você vai ter que fazer isso. Se aparecer alguém, ótimo. Se não, você vai ter que fazer. Em algum momento, parar de chorar e levantar. Então, olha para esse lugar, se ergue, se coloca numa nova condição, suporta o teu deserto, e aí você vai criar como se fosse um sistema de alarme. Quando uma outra pessoa tóxica chegar perto, um outro grupo tóxico chegar perto, vai fazer assim, fuja! Estão querendo que você volte para aquele lugar que você não quer mais. Perfeito. Aí quando você está blindado mesmo, assim, aí você pode entrar num outro grupo, eles vão tentar fazer você voltar para o padrão. De vez em quando você vai cair num ou no outro, porque você não mudou tudo. Mas você vai identificar muito rapidamente e vai voltar. Não, peraí, isso aqui não é meu lugar mais. Né? E ainda tem que ter uma outra atitude, que aí é a grandeza. A grandeza. Quando vê alguém naquele lugar que você já esteve um dia, vai lá e tenta ajudar a se erguer logo. Faça com essa pessoa o que ninguém fez com você. Né? Que eu acho que isso aí é a grandeza do aprendizado com adulto. Tipo assim, porque sabe a coisa do recruta? Tipo, você entra, todo mundo tira, chacota tal, aí você fica esperando o outro ano para o próximo recruta se ferrar. Tem que ser um movimento contrário. Não, tem que esperar o próximo. Não faz isso, não se permite isso, não fica nessa. Sai. Isso é um grupo tóxico que não. Essa é a regra, todo mundo tem que sacanear todo mundo, então saia desse grupo. Mude sua vibração para um grupo em que as pessoas queiram acolher e fazer erguer. Achei brilhante a sua colocação, especialmente quando você fala que quando a gente volta para casa ou volta para algum grupo, a gente tem que ter essa coisa de olhar para aquilo, entendendo com gratidão de que aquilo foi o que as pessoas conseguiram compartilhar conosco, né? O que não significa, e aí se eu estiver errado você me corrige, o que não significa que a gente tem que ratificar o que eles fizeram, como disse, não, tá certo, tá bom. Existe a possibilidade de dizer eu sou grato pelo que você me deu, por reconhecer que era o que você podia me dar, o que não significa que eu concorde. E exatamente aí eu acho que vem esse lance da grandeza, de eu vou fazer diferente. Né? E se eu acredito, a partir desse novo ponto, de que existe algo mais virtuoso a ser feito, né? Eu vou fazer dessa maneira. Eu vou encerrar aqui vamos dizer assim, esse caminho de mágoa, ou esse caminho de um depositando no outro, eu encerro aqui. Essa decisão é minha. Eu não vou dar continuidade nesse legado, sei lá, esse legado negativo, por assim dizer. Né? Com certeza. A gente pensa, a gente olha para esse... Quando a gente diz, olha para a família com gratidão, não é ignora as mágoas, não. Tipo assim, não, só teve coisa boa. Não. Olha com maturidade. Então, teve coisas boas e teve coisas ruins. Né? Eu preciso perdoar as coisas ruins para que elas não continuem comigo, para que o meu passado não inviabilize meu presente e detone meu futuro. É por isso que eu tenho que perdoar. Por mim. Né? Quando eu perdoo esse lugar de mágoa, eu não estou ratificando, eu não estou dizendo você está certo, não. Estou dizendo assim, você não está certo nesse ponto, funcionou aqui, obrigado pela vida que você me deu, a vida veio dessa relação com vocês dois, mas eu tenho que seguir e eu quero seguir corrigindo roteiros, porque eu quero entregar o bastão para a próxima geração um pouco mais aprimorado. Então, se eu ficar com mágoa, eu reproduzo, entende? Ou então eu faço o inverso e também erro. Tipo, tive um pai muito rígido, aí fico um pai muito mole, e aí é pior ainda, porque a gente sabe que é pior ainda. Então, assim, eu tenho que corrigir, não é negar tudo. Não vou corrigir. Perfeito. Aqui não funcionou, é o que você podia dar. Isso foi errado, tá? Não se faz com o filho. Mas você acertou aqui, aqui, aqui. Essa visão madura da coisa. E ó, no meu, eu vou manter isso que você acertou e vou corrigir isso que errou. E ele vai olhar para mim no futuro e vai dizer que eu também errei algumas coisas e vai corrigindo.
É assim que vai funcionar. Então, eu não fico com o peso do passado. Eu olho para o passado como um lugar em que eu reconheço os problemas, mas eu tiro dele mais o aprendizado do que a mágoa. Perfeito, perfeito. É legal quando você traz essas coisas, que eu vou sempre lembrando de novo da minha vida, porque não adianta eu querer falar da vida dos A outros. referência da gente é a vida da gente. Então, Claro. e aí quando eu olho para minha vida, eu lembro o seguinte, bom, eu discutia muito com meu pai e eu me ancorei muito na minha mãe. E aí o que acabou acontecendo foi que depois, agora mais para frente, nos últimos anos, eu comecei a resolver as mágoas com o meu pai, as coisas começaram a fluir tão bem, fiquei muito próximo do meu pai, aí eu comecei a ter estresse com a minha mãe. Então, assim, agora eu tô resolvendo com ela Placas para tectônicas, ó. dar aquele. Não, e aí para dar aquele ajuste. E é engraçado, você falou esse negócio, às vezes a gente voltar para o lugar, né? Eu passei 2 anos fora de Vitória, sou capixaba, morei aqui a vida toda. Passei 2 anos fora e agora voltei. E eu ficava me questionando por que, que a vida me trouxe de volta para cá. Né? E eu sempre acreditando assim, cara, Deus faz tudo certo, Deus faz tudo certo. Então não é questionar, eu estou aqui, tem uma razão. Tem uma razão. E ficou muito claro para mim que eu tinha que, assim, aonde as mágoas foram causadas, elas também podem ser curadas. Né? Então aqui estava mágoas, às vezes, com a própria cidade, com pessoas, com amigos, com família, mas que eu realmente só estaria livre de tudo isso uma vez que eu pudesse fazer as pazes com isso. Né? Tipo assim, perdoar, entender. E aí o que você falou é muito legal, que você falou assim, olha, a gente tem que procurar olhar, inclusive, para as coisas ruins e perceber qual foi o aprendizado daquilo. Porque eu vejo muitas vezes situações de estresse que me causaram muita mágoa emocional, ainda assim não me quebraram. Então eu aprendi a ver isso como, nossa, como eu sou resiliente. Quanta pancada eu aguentei. Né? Ou às vezes muita manipulação que era feita e nem por isso eu mudei, às vezes, os meus valores. Então, tipo assim, caramba, como é que os meus valores foram bem enraizados, como você falou, né? E isso também é uma forma da gente tirar, muitas vezes, de coisas ruins, essa vitória a nosso respeito, né? Se saudar, né? Para ajudar nesse caminho do autoencontro. Tipo assim, pô, eu tenho meu valor, né? Então agora talvez eu possa caminhar e me encontrar nisso, né? Sim, e quando a gente consegue voltar para refazer o caminho de forma mais madura, tem gente que não tem oportunidade. Você voltou rápido. Tem gente que volta depois. Tieta levou anos para voltar. Mas ali é um símbolo. Você percebe que é um símbolo de voltar vitoriosa, né? E num primeiro momento, algumas pessoas pensam para tripudiar de quem mangou. Quem mangou é uma coisa muito nordestina. Mangou é tirou onda com a cara de. Ok, Significa ok. isso. Alguém tirou onda com sua cara quando você estava naquele lugar ali e você pensou, vou voltar agora para mostrar tal. Depois você olha assim e faz, cara, não tem sentido. Não tem sentido por vários motivos. Primeiro, aquela pessoa não é mais nem referência para você. Tem pessoas que te machucaram no passado, mas você se deslocou num ponto tão gigantemente daquele lugar que aquela pessoa não é que você é superior a ela, não é isso. É indiferente, porque não está mais no mesmo lugar de conectividade. Então, você olha para aquilo ali e pensa assim, vou tripudiar. Ah, não, que isso, poxa, nada a ver mais aqui. É tipo assim, era o que cada um de nós, eu, ele, eu, ela, ele, nós, eles, podemos nos dar naquele momento. É assim, né? Então, assim, por que eu vou voltar para esse lugar? Então, às vezes a gente volta para esse lugar para fazer correções. Eu acho engraçado que as pessoas sempre me perguntam por que eu não saí daqui de Campina, né? E primeiro a gente vive um novo tempo, que isso é capaz de acontecer sem sair da sua cidade por causa das redes sociais. Seria mais difícil antes. Nos anos 80 não tinha como. Para ganhar uma Verdade. visibilidade nacional, você tinha que ir para o famoso eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia você pode estar, né, no Alasca lá. Você pode estar na Patagônia. Hoje em dia você está em Campina falando para o pessoal do Brasil todo aqui com Não, capixaba. pois é, Isso e aí. assim, num lugar que eu amo, porque assim, muita gente pergunta como é que foi? Você teve que ser reconhecido fora primeiro para o pessoal da tua cidade te reconhecer? Não. Eu posso até ser a exceção que confirma a regra. Não, as pessoas daqui foram que em primeiro, que massa, você tem que ser conhecido, faz vídeo para Legal. fora, você é muito legal. Então, assim, eu recebi da minha própria cidade esse estímulo, daqui mesmo. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Eu aprendi aqui, eu me formei aqui, eu estudei aqui, eu casei aqui, a família toda aqui. E eu não preciso sair daqui, por que que eu vou sair? Toda essa zona de conforto afetiva do meu lado, né? Qualidade de vida. Então, assim, você termina. Então, hoje é diferente. Até que até o processo da pandemia está fazendo as pessoas terem um novo olhar sobre a qualidade de vida, né?
Tipo, muita Perfeito. gente está saindo dos centros das cidades, dos downtown, das grandes cidades, Nova York mesmo, na ilha, Manhattan. Muita gente que agora está no remoto. Pô, eu vou morar na periferia, porque eu não vou ter que pegar metrô todo dia, ou pagar um apartamento, uma fortuna, desse tamanhinho, para morar aqui perto do trabalho, num barulho imenso. Porque quem já foi lá sabe, é muito barulhenta aquela cidade, muito barulhenta. Sim, é bonita, tem muita coisa linda, fantástica, vale a pena conhecer, mas o pessoal gosta, né, de morar ali, porque é muito barulho, é muita ambulância, é muito bombeiro para lá o tempo todo. Como qualquer grande cidade do mundo, diga-se de passagem. Então, você morar afastado, qualidade de vida. Eu lembro que quando eu dizia que eu morava aqui antigamente, o pessoal, agora faz, ai, deve ser massa. Ah, Quantos habitantes como eu tem? queria. 420 mil habitantes. Eita, que coisa massa. Você todo dia almoça em casa. Almoça em casa. Tá vendo? As pessoas começaram a ver que almoçar em casa é um ganho. Não, almoço na rua, não era. Chique almoçar. Não, almoçar em casa. Ainda mais agora com contaminação, almoçar em casa que é bom mesmo. Então, as pessoas vão revendo isso. Então, esse lugar, voltar a esse lugar. Porque é o seguinte, ou a gente volta por escolha, no seu caso você foi lá, escolheu, ou a vida diz assim, você ainda não passou na Não, prova lá. Você pulou de ano ali, você ficou com volta. uma prova ali, você não consegue caminhar se você não voltar ali para fazer. Então a vida dá um jeito de você voltar para aquele lugar para corrigir roteiros. Legal. É brilhante, brilhante sua colocação. Eu tenho me conectado muito com isso, porque de fato a gente passou a valorizar a nossa casa e perceber que nada adianta ter um teto se essa casa não for um lar. E são coisas Exatamente. diferentes, né? Diferente. Assim, quando você coloca essa questão da qualidade de vida, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, eu falei, cara, riqueza é qualidade de vida. Essa questão da pandemia que você mencionou, eu me recordo de quando as coisas começaram a relaxar, aqui em Vitória, como é uma ilha, eu fazia canoa com os amigos, canoa. E as pessoas falavam, nossa, você faz canoa. E eu pensava assim, se ela soubesse quando eu morei 34 anos, tem 2 meses só que eu estou fazendo isso, que vergonha, rapaz. Pensei assim, nossa, que vergonha minha. Eu não sabia o lugar que eu estava vivendo durante uma vida, né? Ou seja, quanto abençoado eu fui, mas não tinha olhos para isso, né? Nós estamos Ah, caminhando aqui para os 10 minutinhos finais e eu queria pegar esse gancho final que você trouxe aí, da questão da qualidade de vida e da responsabilidade que a gente tem em realmente não maltratar os outros, uma vez que a gente começa a se despertar, uma vez que a gente começa a avançar com as nossas mudanças, né? E até pegando o gancho do teu livro que você falou, O Tempo do Autoencontro, é isso? isso, é o tempo do autoencontro. E até Exatamente. pegando esse gancho, né? Como que assim, uma vez que você se conecta com você, isso nos tempos atuais, mais do que nunca, esse é o verdadeiro tesouro, né? E como que ao descobrir isso, a gente não pode usar isso nem para manipular os outros e nem para maltratar os outros. Ao contrário, esse poder pessoal se torna, na verdade, uma grande responsabilidade. Né? E como que a gente pode talvez ajudar os outros, até compreendendo que também tem disso. Uma vez que a gente se encontra, a gente quer falar para todo mundo: não, vamos todo mundo mudar é bom demais, rapaz, vem Acordei da comigo, Matrix! acorda, Matrix quebrou tudo, agora vem comigo, você vai gostar, rapaz, te juro, vai por mim. E a pessoa fala assim: não, você está querendo forçar e para de querer me catequizar. Né? Então, como que a gente pode usar, vamos dizer assim, esse poder com responsabilidade, mas sem também entrar nessa onda de salvador da pátria e às vezes cair num É. outro lado egóico aí, sei lá. Primeiro a gente entender que o tempo de cada um é muito único, né? Quantas pessoas também nos fizeram assim, vamos lá, Rafael, vamos, bora lá agora, e agora? Aí você, não, ainda não. É porque não é do momento, você não tem conseguido construir os recursos essenciais para poder você ir para aquela jornada. É tipo, eu não posso fazer uma caminhada sem primeiro fazer minha mochila, né? Quais foram as competências que eu coloquei na minha mochila para fazer minha jornada? Então eu não posso ir que eu vou quebrar a cara, aí vai ser igual o cara que pela primeira vez que mudou no supermercado foi assaltado, aí nunca mais sai. Então por isso que eu tenho que saber o tempo, né? O tempo de cada um. Depois entender que o que é verdade para mim não vai ser ainda para o outro. Que a minha verdade não é superior à do outro, é a minha verdade naquele momento. É o meu processo de amadurecimento. Eu amadureci num ponto e o outro no outro. Talvez eu olhe para o outro como se o seu fosse maior porque eu acordei num ponto, mas tem coisa na vida dele que é muito mais maduro do que na minha. Então essa visão
sabe? De entender de forma assim humilde que eu amadureci pontos, mas ainda tem outros pontos infantis e o outro amadureceu uns e tem outros infantis. Claro, tem uma galera que é infantil totalmente, mas aí faz parte, né? Mas é, vida que segue. Outra coisa é essa coisa que você falou aí do poder, né? De não usar isso contra as pessoas. Ó, tem uma cena, não sei se você assistiu a lista Schindler. A lista de Schindler. Lembra do Preto e filme? branco. Tem uma cena final que é quando ele termina a guerra termina, ele sai da fábrica e aí tem um monte de judeu que ele salvou, né? Aquela cena é muito bonita porque ele mostra ali os aspectos que ele poderia ter contribuído mais. Mas tem uma outra cena que eu acho muito bonita. Eu ia falar uma cena, mas não é essa. É essa cena que eu vou falar aqui agora. Tem um cara que é um psicopata que fica atirando nas pessoas no campo de concentração. Lembra aquele líder de um campo de concentração? Que o cara fica na sacada todo dia mirando judeu lá no campo de Sim. concentração. Crianças, mulheres e tal. Ele se diverte com o poder que tem e faz o mal. Aí um dia ele tá tomando um drink com Schindler na varanda, fumando um charuto. Aí Schindler vai percebendo o psiquismo dele. Aí percebe que o que ele tem é ânsia de poder. Aí eles assim, sabe o que é poder mesmo? Aí ele faz, o que é? Porque ele chega, os olhos do cara brilham assim, o personagem brilha assim, porque ele quer o poder, né? Poder é você saber que você pode matá-los e não fazê-lo. Né? Porque aí ele está falando o quê? É do poder sobre você, não é o poder sobre o outro. Então, poder de manipular as pessoas. Poder, por exemplo, de usar o discurso, para mim que falo, por exemplo, para levar para o equívoco, para convencer do dantesco, para envolver as pessoas com coisas equivocadas. É a mesma fala. Por exemplo, você pega Mahatma Gandhi e Hitler, quase no mesmo período histórico, mesmo poder de liderança, mesmo poder de galvanizar massas, motivações diametralmente opostas e destinos idem. Não é isso? Perfeito. Então, assim, poder é o verdadeiro poder é um poder sobre você. É um poder de controlar o seu ego, a sua vontade de dominação do outro, de estar acima das pessoas. É olhar de assim, eu posso estar aqui. Sabe quando você pega a pirâmide de Maslow? Todo mundo estudou em algum momento da vida. Necessidades fisiológicas, de segurança, de status, aceitação social e autorrealização. Desenvolvimento, lá em cima. Que ele chega lá que quando o cara chega aqui, o desejo dele é voltar para aqui para subir a galera. Entende? Tipo assim, cheguei aqui, quando o cara tá no status, ele quer ser, o status é assim, eu preciso ser mais que você. Sabe aquela pesquisa de Harvard? E assim, você prefere ganhar 5 mil dólares por mês E todas as todos seus pessoas. colegas 2.500? Ou você prefere ganhar 10 e todos ganhar 20? E todo mundo, você prefere ganhar 5, todo que ganhe 2.500? Ou seja, eu prefiro ter um status maior, mesmo ganhando menos? Sim. Ou seja, nessa condição do nível de status, você ainda não amadureceu espiritualmente falando, assim. Então você quer ser acima do outro. O carro tem que ser melhor, a casa tem que ser melhor, a grana tem que ser maior, aquela coisa todinha. Quando você chega aqui, você faz, pô, que liseira, como eu perdi tempo com isso? É nada, cara, que nada. Vou lá dizer pra galera. Aí você volta, mas você volta com aquele sentimento assim, gente, ó, quando vocês quiserem, por aqui é mais rápido. Assim, quando eu atendi uma pessoa, ela falou, isso aqui, assim, como é que eu faço isso assim, ó? Eu vim fazer isso com 40 anos. Se eu conseguir te dizer para você fazer isso com 20, eu vou ficar muito feliz. Você vai economizar aí, cara, uns 20 anos que eu perdi, né? Eu tô te dizendo, assim, é melhor, mas eu entendo que quando me disseram isso, eu também achei a maior babaquice. Sabe? Quando os pais dizem, não vai pra aí, vai dar rádio. Ah, que conversa. Mas assim, é como diz assim, o homem tolo não aprende com os próprios erros. O homem inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, olha o que eu economizo. E aí, olha só, quer dizer, aí voltando para o início, para a gente fechar aqui e fazer assim, ó, pá, enlaçar. Quando eu olho para minha família e vejo os defeitos, aí agora eu não olho mais com sentimento de mágoa, porque eles estão me ensinando o que não fazer. Isso também é uma forma de amar. Perfeito. Quando alguém da minha família cai num ponto, ele me diz onde eu não devo ir. E aí eu olho com sentimento de amor, porque ali foi um percurso feito com dor para me ensinar, se eu quiser aprender, o que eu não devo fazer. Então, é tudo aprendizado. Perfeito. Ô, Sandro, muitíssimo obrigado. Não poderia ter sido melhor. Fiquei felizaço. Mais uma vez, quero te agradecer muito. Tamo junto. Que eu puder também te ajudar aí para poder a gente despertar cada vez mais pessoas. O sentimento que eu tenho é o mesmo que você falou aí. É tipo assim, cara,
eu acho que eu perdi tempo. Podia ter feito tudo isso antes, podia ter, tipo assim, podia ter economizado o sofrimento e ganho mais tempo, de bom tempo com família e com tanta gente boa, sabe? Então, obrigado mais uma vez, Que quero te isso. agradecer. E, Alan enfim, vai ficar, Rafael vai ficar salva a live? O pessoal vai tava ficar salva perguntando. essa live, vai Pronto. ficar salva. Salva Ela vai logo que ficar hoje eu salva perdi aqui. uma, cara, com o André Trigueiro. O Instagram tá estável hoje. Então, assim que terminar, tu salva para não ter perigo. Na hora. Já vou fazer aqui agora, já vou colocar também. Já vou deixar o meu Instagram também pro pessoal. Eu Deixa. ainda tenho muito Abre que aí, aprender com coloca. você. Tem Abre muito que aí, aprender. coloca e fixa. Legal, vou colocar aqui, pessoal. Eu tinha colocado aqui o título da palestra, que é, Uhum. palestra, do nosso bate-papo, da resistência a mudanças, né? Bom, quero Aham. te agradecer mais uma vez. Obrigado de coração. Coloca Pessoal, teu obrigado a Insta. cada um de vocês. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Coloca teu Insta e fixa um pouquinho aí no minutinho final. Então, deixa eu colocar Gente, aqui. obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela atenção, pela companhia. Convido para quem estiver aí mais tarde, a gente vai estar às 10 da noite com meu amigo Carpinejar no 90 Minutos, que a gente faz toda quinta-feira à noite. 45 minutos no meu Instagram, 45 minutos no dele, é como se fosse um jogo, né? Olha aí. A gente vai estar junto hoje à noite. Sintam-se convidados e convidados. Olha aí, ó. Rafael Otaiano. Otaiano. É nome italiano, né? É Otaiano. descendente italiano, isso aí. É, muito bem, imaginei. Pois é, Rafael, um grande beijo no teu coração, que Deus te abençoe, continue o teu percurso. E olha, o importante é que você conseguiu, né? A gente não pode ficar fazendo conta de porque não foi antes. Que bom que foi É, agora, né? isso aí, sem dúvida, sem dúvida. E agora é ajudar mais gente para que a gente possa mostrar que realmente, cara, se a gente conseguir sair dessa inconsciência coletiva, e como você falou, parar de querer nos colocar acima dos outros e colocar no sentido de servir o próximo, aí a gente começa uma transformação que, nossa, eu quero Com poder estar certeza. vivo para viver isso. Com certeza. Vamos sim. Valeu, Rafael. Obrigado mais uma vez, um abraço. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau.